Bom dia, gente. Quero gravar esse vídeo para tornar vocês cientes do que foi o Quinta Improv Philo, que ocorreu na cidade de Palmas, estado de Tocantins, e que eu tive a honra de ser representante do núcleo do mestrado da UFPR Filosofia. Pois bem, o que acontece? Primeiro, eu queria esclarecer que eu não consegui participar do evento todo devido a um incidente. O aeroporto ficou bloqueado devido a um avião que vinha não sei da onde, agora estourou o pneu e daí meu voo foi levado para terça-feira. Então tudo que aconteceu na segunda-feira é só o que eu ouvi falar, não estava presente na segunda e boa parte da terça, que daí eu estava em viagem. Cheguei apenas na terça-feira à noite, mas fui muito bem recebido e muito bem acolhido pelo professor Barra, pelos colegas e demais professores também. Pois bem, o primeiro sobre o evento, ele ocorre por sessões plenárias. É um evento de caráter mais burocrático e que se pensa bastante em estabelecer metas e planejamento para funcionamento do programa. Mas é muito rica as discussões que são feitas durante todo esse processo que as sessões são ministradas. Também há um espaço muito importante para a representação estudantil e cada núcleo tem seu representante e também cada região é pensado no representante discente. Foi uma coisa que o Renan explicou pra gente no ano passado, mas que eu acho importante estar dando uma reforçada aqui esse ano. Já pensando que no ano que vem, né, não é eu que vou, vai vir um novo representante. O professor Barra sempre frisa bem essa questão da modificação de representantes somente para que mais pessoas tenham acesso a esse evento, que é muito importante, é riquíssimo, como eu havia dito antes. Então, eu acho importante você estar tomando ciência como é que é essa logística. Tem um representante do núcleo, mas também tem um representante regional. Como tem uma maior presença de universidades do mestrado profissional em filosofia na região Nordeste, então no Nordeste ele divide em duas regiões, então há dois representantes da parte do Nordeste. Do Sul, como do Sul ano passado foi o Renan, o representante regional, este ano não poderia ser eu, devido àquela questão de revezamento. Então, esse ano ficou como representante da UFSCar, se não me falha a memória, que é uma universidade do Paraná também. Vou conferir o nome depois, qualquer coisa eu corrijo. E como suplente da URGS, que foi uma reivindicação que aconteceu no ano passado e que esse ano foi atendida. A questão de cada representante ter um suplente, porque os encontros do colegiado acontecem de forma mensal, geralmente, quando necessidade acontece em outros momentos. Ah, e nesse caso foi uma queixa dos discentes que às vezes não poderiam estar participando da reunião do colegiado devido a problemas com a sala de aula, enfim, N funções, e aí seria importante que cada representante teria um suplente, isso foi atendido. Portanto, neste ano, a do ano passado vai encerrar, se não me falha a memória, eu acho que no próximo mês, a sua representação e vai começar os representantes aqui da região sul, no caso, como representante da outra Universidade Federal do Paraná e como suplente da URGS. Bom, o que foi o evento? Primeiro, eu queria falar acerca da participação dos estudantes que aconteceu na quarta-feira. Eles colocaram as pautas deles, e é muito importante tá reforçando que foi utilizado aquele formulário que nós realizamos. Eu acho que o Renan mandou para a gente, se não me falha a memória, foi uns 2 meses e a gente preencheu. Esses números foram apresentados na sessão plenária para todos os professores e demais discentes que estavam presentes. Foi bem interessante. A única queixa é que assim o programa ele tem mais ou menos 400 alunos, né, de vinculativo. E só teve mais ou menos cerca de 200 participações de preenchimento do formulário. Então, a questão da representatividade e do caráter das questões que foram colocadas ali, não houve tanta participação estudantil. Então, uma coisa que lá na hora foi muito discutido, né? Os alunos estarem mais cientes disso. Aqui fica talvez esse puxãozinho de orelha que eu tô repassando
por causa que isso é para o bem de todos, né? Para o funcionamento do programa, para a questão da representatividade estudantil é fundamental. Para a gente ter uma ideia, na segunda-feira eu não estava, porque eu estava, né, em viagem ainda, mas houve uma reivindicação no Improfilo do ano passado sobre a questão deles se conhecerem melhor, não só os professores, mas os próprios discentes. Então, esse ano, atendendo esse pedido, que foi feito através da participação estudantil, na segunda-feira o que houve foi primeiro um conhecimento, né? Foi feito um evento em que as pessoas foram na segunda-feira. Então, para vocês terem uma ideia, foi uma questão que veio de uma demanda por parte dos discentes. Bom, outra coisa que foi colocada na participação estudantil foi acerca da questão das disciplinas híbridas, devido a umas questões que os próprios núcleos enfrentam, devido ao deslocamento, ou devido a algumas questões mais centrais ainda, que demandam deslocamento dos professores, dos discentes, e foi colocado que isso é uma questão mais entre a CAPES e os núcleos. Então, cada núcleo, cada universidade vai ter a sua orientação própria, que não há nenhum tipo de impedimento sobre haver algum tipo de disciplinas híbridas. Foi o nosso caso, né, devido à greve que aconteceu na UFPR, a gente utilizou dessa possibilidade. Outra coisa que foi colocada foi acerca da orientação em rede, que foi uma pauta colocada por estudantes e que o professor Barra mesmo reforçou que não há nenhum tipo de impedimento no nosso regimento. Então, quem vê necessidade de uma orientação de algum outro professor que faz parte do núcleo, que faz parte do programa, mas que está em outro núcleo, não há impedimento algum. E acho bem plausível essa colocação, por causa que às vezes o nosso orientador não, não é especialista na área que a gente vai estar trabalhando. Então, para quem tem essa demanda, o professor Barra reforçou que não há impedimento algum, não tem problema algum essa orientação em rede. Outra questão muito importante foi acerca do PTT que foi discutido, e foi muito importante a presença da professora Antônia Bezerra, que ela é a coordenadora do aperfeiçoamento pessoal de nível superior, especificamente da área de humanidades, voltada para a educação básica. Então foi muito bacana a presença dela lá, que ela esclareceu uma pauta que nós discentes temos e também alguns professores, que é acerca dessa obrigatoriedade do PTT. E a professora Antônia reforçou que a questão do PTT é uma das formas em que o nosso programa é avaliado, não é a única, mas que é importante estar tomando ciência que é um recurso interessante para a nossa produção, que não impede outras formas, mas que, mediante a qual a gente pode estar também reforçando o nosso programa. Também foi muito importante a presença eu acho que o nome do professor era Antônio também, mas ele era da CAPES, e assim como a professora Antônia, mas ele era mais passado a parte digamos, um tesoureiro. E esse, novamente, não posso falar muito porque a apresentação dele aconteceu na terça-feira e eu estava em viagem ainda. Mas também não posso deixar de reforçar a presença dessas duas pessoas participantes da CAPES e que estavam lá, para vocês terem ideia da grandiosidade que é o evento e de como vale a pena essa representação nossa. Uma coisa muito importante ainda sobre os PTTs foi a fala do professor Felipe. Ele tem um trabalho sobre isso muito bacana, que reforça melhor o que foi discutido lá também e que pode estar reforçando essa nossa questão do que é o PTT, dessas nossas dúvidas, porque é uma questão que ainda não fica tão clara. Isso foi colocado lá no Improf, e o professor Felipe tem um trabalho muito bacana, mediante o qual ele avalia alguns tipos de trabalhos que é feitos e como que a gente pode estar especificando o que é um PTT e como que a gente pode estar utilizando em nossas dissertações. Outra coisa muito colocada pelos estudantes, discutida lá também, foi acerca de uma revista acadêmica, em que vai estar focando mais no que é produzido no Improf, e também vai estar esclarecendo melhor o que são os PTTs. Foi pedido também uma revisão do edital,
em que fique mais claro essas informações do que é esse PTT, para que fique mais claro para a gente. Outra coisa que foi colocada também foi o apoio dos núcleos para apresentar e discutir com as secretarias de educação de cada estado sobre o licenciamento dos professores garantido por lei para cursar o mestrado. Isso é uma coisa que foi colocada lá, falando especificamente de Santa Catarina, tem uma lei, e os colegas aqui catarinenses também sabem, que é uma coisa possível no nosso estado, só que tem muita burocracia. Uma regra que eu me lembro agora de cabeça é que parece que tem que ter 7 anos de efetivo, que é um absurdo de regra, só para eles poderem dar o menos de licença possível. Mas é interessante tá reforçando essa questão para vocês que são do Paraná ou vocês mesmos que são de Santa Catarina e ainda não sabem dessa possibilidade, estarem investigando mais dessas possibilidades que já tem e também de estarem reivindicando nas próprias secretarias dos estados sobre essa questão que é necessária e que ajuda muito a gente no desenvolvimento da dissertação. Foi requerido também o manifesto dos discentes e docentes do Improfilo para a inclusão do ensino de filosofia no ensino fundamental, que é uma pauta que já vem sendo discutida há um bom tempo e que acho que reforçaria bastante. Uma coisa reforçada pelo professor Barra, e que foi muito discutida lá, é acerca do doutorado. Existe um protocolo que tem que ter as defesas dos novos núcleos que entraram agora. Portanto, há uma especulação de que a primeira turma vai começar em 2027. Caso esteja errado, depois o professor Barra vai me corrigir. Mas uma coisa fundamental para a gente estar realizando esse sonho do doutorado é a gente pensar também nas publicações. A gente pode lembrar acerca do que a gente fez na disciplina de laboratório, que a gente já criou um material. Então, para a gente ver a necessidade disso, a gente está reforçando esse material e está realizando ele de forma bem, bem cuidadosa e bem peculiar para a gente estar publicando. É uma coisa que retorna para a gente e para o programa, porque é uma das coisas que vai estar reforçando essa nossa reivindicação junto à CAPES da permissão do doutoramento. Outra coisa que foi colocada é acerca de acesso a bolsas de permanência, que está auxiliando alguns estudantes que ainda não tiveram acesso a essas bolsas. Foi colocado também a possibilidade de bolsas de monitoria, que uma delas, como já está acontecendo e foi colocado agora no nosso grupo também. Outra coisa que eu já havia dito aqui no vídeo, da escolha de suplentes, dos representantes regionais, justamente para atender aquela demanda de pessoas que às vezes não podem participar da reunião do colegiado, que foi já inserido e está acontecendo. Nós já temos a nossa suplente, como eu havia dito antes, da URGS. Participação dos egressos dos Improfs, ou seja, os colegas já formados estarem participando também do Improf, coisa que aconteceu no encontro de Palmas, mas que foi reforçado lá, para provavelmente no ano que vem ser colocado isso. E até acerca desse requerimento, eu queria reforçar a presença do pessoal que está trabalhando com as Olimpíadas de Filosofia, que foi uma coisa que particularmente me surpreendeu muito, achei muito positiva. Vai estar no vídeo do YouTube, especificamente no canal do programa, e é muito legal a gente estar assistindo, por causa que eu acho que é uma ideia muito bacana. Foi discutido tipos de Olimpíadas, foi levado o representante lá do Rio Grande do Sul, que participa, que monta as Olimpíadas de forma competitiva, e outros do estado do Mato Grosso, e tinha mais uma que eu acho que era do Rio de Janeiro, que daí era um tipo de Olimpíadas que não requeria caráter de competição. Eu achei muito legal essa discussão, foi muito bacana isso para o programa, e é uma coisa que está muito em crescimento, e acho que reforça muito a presença da filosofia no ensino básico, e reforça muito a participação do estudantil e do contato dele com a universidade. Outras dificuldades que foram colocadas pelos discentes e também acerca do programa é uma dificuldade entre conciliar trabalho e produção acadêmica, eu acho que é uma pauta que todos nós partilhamos. Em relação a uma possível solução, eu já havia dito no vídeo, talvez procurar com as secretarias uma dispensa parcial ou total, em alguns casos já é possível. A falta de informações sobre prazos, acho que isso também atende o nosso núcleo.
por causa que às vezes a gente não sabe exatamente quando que vai ser a qualificação, quais os meios de a gente pensar numa nova data. Isso foi uma coisa colocada pelos discentes no sentido geral das 25 universidades participantes, e a interação entre universidade com os discentes do Improfilo. E a gente poderia estar pensando, fosse direito, em eventos e congressos em que há mais participação e em que há mais enfoque do Improfilo. Eu senti, como disse antes, mais efervescência dos Improfs na região Nordeste. Então acho que a gente poderia estar tendo esse vínculo maior com o pessoal de lá, assim como a gente está reforçando também a nossa participação. Eu não sei se eu falei isso quando eu comecei a falar da participação estudantil, mas, mas uma coisa no qual a gente deveria ficar preocupado foi que só três, né, pessoas do nosso núcleo participaram da apresentação das comunicações, que aconteceu durante o evento. Ela era em caráter online, mas, ou seja, por isso todas as pessoas, mesmo não estando presentes no evento, poderiam ter se inscrito e estar participando e participando. E da UFPR foram só três pessoas. Isso foi uma coisa que foi colocada também, me veio à memória agora, para o próximo Improf, de pensar num tipo de participação em que as pessoas possam estar no programa e fazer a comunicação, né, conjuntamente. Por causa que teve muitos discentes que não puderam participar de algumas sessões que queriam participar porque tinham que apresentar, e também professores que não puderam participar de algumas sessões porque tinham que estar mediando alguma sala ou fazendo algum tipo de comentário na apresentação de algum discente. No mais, eu acho que era isso, valeu muito a pena ir. Como eu já havia dito antes, ano que vem vai ser um novo representante. Pode ser dessa turma que entrou esse ano, mas também pode ser de colegas que vão estar ingressando no ano que vem. E eu queria dizer para vocês que, pessoalmente, é uma experiência riquíssima, valeu muito a pena mesmo. Eu consegui muitos contatos lá de colegas, também de professores. Eu sanei muitas dúvidas que eu tinha. Então, o ano que vem, eu reforço a sugestão. Quando o professor Barra vir requerindo a presença de alguém, coloque seu nome, tente. Também agradeço por terem permitido a minha ida, né? Aqui, em especial, os dois colegas que abriram mão para que eu pudesse ir. Valeu muito a pena mesmo, gente. É um evento grandioso. Vocês perceberam a grandeza da presença de pessoas que estão lá, e vale muito a pena para a gente poder estar reforçando o programa e também estar sonhando com a existência do doutorado em Profilo, né? Tá certo, gente? Era esse meu recado. Muito obrigado.